Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite à Cíntia e o Murilo para participar do Congresso Científico Cultural do 5º Festival Cantáguas. O meu nome é Nara Vieira e eu sou presidente da Associação Médica Regional de Patos de Minas e coralista no coral desta associação. Eu vou falar sobre arte, música e canto coral. Existem evidências científicas? O nosso coral, ele foi formado em 2013 pelo então presidente Dr. Glauco Franco Santana, e desde então nós estamos desempenhando nossas atividades semanalmente. Inicialmente eram voltadas para os associados e seus familiares, e atualmente nós estendemos para o público em geral. Ano passado nós criamos um centro cultural, que se chama Centro Cultural Guimarães Rosa, para abarcar tanto o nosso coral, quanto o Museu da Medicina, que nós temos também na nossa associação. Esse museu, o acervo é voltado para a história da medicina de Patos e também da região. Gostaria de fazer algumas considerações iniciais. A música ativa regiões cerebrais corticais e subcorticais generalizadas, aumentando o potencial cognitivo. Cantar em um grupo é cada vez mais entendido como tendo benefícios positivos na qualidade de vida e no bem-estar relacionado à saúde, tanto em populações saudáveis quanto em clínicas. Por causa do cruzamento das redes neurais entre canto, fala e linguagem, acredita-se que as atividades de canto também tenham um efeito positivo nas deficiências de comunicação causadas por lesões cerebrais. Este relatório é um relatório muito interessante que foi feito pelo Grupo Parlamentar Multipartidário para Londres em julho de 2017. É um relatório muito detalhado e longo que foi resultado de 16 mesas redondas com a participação de 300 pessoas, dentre elas trabalhadores das artes, trabalhadores da saúde, de serviço social e de cuidados, os comissários, financiadores e os acadêmicos. O que eles concluíram? Que as artes, no geral, elas podem ajudar na manutenção da saúde e na recuperação da saúde também, assim como proporcionar vidas mais longas e mais bem vividas. As artes podem ajudar a lidar com os principais desafios enfrentados pelas pessoas, como envelhecimento, doenças, comorbidades de longo prazo, solidão, saúde mental. E também uma coisa muito interessante, ajuda a economizar dinheiro no serviço de saúde e assistência social. Então, a arte e a cultura efetivamente promovem a saúde. Aqui nós temos um artigo de revisão e meta-análise de estudos de neuroimagem e emoções provocadas pela música. Quais seriam essas correlações cerebrais das emoções provocadas pela música? Nessa revisão, eles viram artigos com várias metodologias, mas várias áreas cerebrais se modificavam com a música segundo esses artigos, sendo a amígdala superficial com um papel central, sendo o hipocampo envolvido em emoções relacionadas para as ligações intersociais, e no núcleo accumbens a questão da recompensa dopaminérgica, que seria o prazer evocado pela música, promovendo essa atividade de recompensa dopaminérgica mesolímbica. O poder da música para mudar a atividade dos neurônios dentro dessas estruturas seria a base para o desenvolvimento de terapias baseadas em música, para tratar tanto doenças neurológicas quanto psiquiátricas. E por causa dessas anormalidades e disfunções nessas estruturas. Então, descobrir as estruturas que estão associadas à música é importante porque abre uma gama de tratamentos depois, né? Bom, aqui nós temos alguns trabalhos que mostraram algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, os músicos ouvem melhor. O córtex auditivo dos músicos treinados é cerca de 130% maior do que os não músicos. E quando um som é tocado, o cérebro desses músicos é ativado em maior número de áreas. Então, quem é músico escuta melhor. A música pode aumentar as habilidades na escrita e na leitura. Por quê? Porque os mecanismos cognitivos dessas habilidades, eles são comuns.
E o aprendizado da música, ele também retarda o envelhecimento das células cerebrais. O corpo caloso dos músicos é maior do que os não músicos. O corpo caloso é uma estrutura que faz uma ligação entre os dois hemisférios cerebrais, do lado direito e do lado esquerdo. Então, isso sugere uma maior conexão em pessoas que praticam um instrumento musical. Então, uma maior interconexão dos dois hemisférios cerebrais. Os músicos têm velocidade de reação e integração multissensorial melhor que os não músicos. Em relação a isso, nós temos uma tese de pós-graduação em neurociências da UFMG, que foi publicada em 2013, onde eles aplicaram os testes em 38 músicos, que eram membros da Orquestra Sinfônica e Filarmônica de Minas Gerais, membros permanentes, e 38 não músicos. Então, eles testaram esses dois grupos, os grupos foram equilibrados em relação a faixas etárias, gênero e escolaridade, e eles perceberam que os músicos mostraram um melhor desempenho em 4 variáveis dos 3 testes de atenção visual e em 3 variáveis do teste de memória visual. Só não houve diferença entre os grupos no teste de tempo de reação simples. E foi só quanto ao tempo, porque os músicos foram mais precisos também nesse tipo de reação. Então, os desempenhos tendem a ser melhores quanto mais cedo os músicos começarem a estudar, quanto mais intenso é o treinamento. Então, entre os músicos, eles conseguiram também diferenciar isso. Aqueles que começaram mais cedo e estudam mais, os testes foram melhores, né? Neste outro artigo, foram estudados 10 voluntários, 5 homens e 5 mulheres destros, que não tinham mais do que treinamento musical amador. Então, eram pessoas praticamente sem contato com a música, né? Foi feita tomografia por emissão de pósitrons, então eles examinaram as alterações do fluxo sanguíneo cerebral que eram relacionadas com as respostas afetivas à música. Então, um aumento do fluxo sanguíneo cerebral naquela região enquanto eles estavam sendo estimulados. Qual que foi o estímulo? Foi uma nova melodia que eles fizeram, mais ou menos consoante ou dissonante. Ela variou a estrutura harmônica dos acordes para produzir 6 versões idênticas de uma passagem musical, para ver quais eram as emoções e as regiões cerebrais ativadas com cada uma dessas versões. E quais foram as conclusões, né? As variações desse fluxo sanguíneo foram observadas em várias estruturas cerebrais diferentes, principalmente dentro das regiões paralímbicas e neocorticais, em função tanto da dissonância quanto se a música era agradável ou não. E houve uma dominância do hemisfério direito de resposta nesse estudo, o que é concordante com vários outros estudos também. Uma coisa interessante é que as descobertas desse estudo não apenas começaram a definir uma rede neural especificamente associada com as respostas emocionais à música, mas também demonstraram dissociações de outros processos cognitivos importantes. Ou seja, parece que as vias neurais associadas à música têm especificidade, sim. Esse estudo da Neuroimage, que é bem recente, de maio de 2020, foi para ver a coerência intercerebral entre o público e o violinista. Então, o que é isso? É a sincronicidade. As apresentações musicais, elas geraram um aumento no fluxo de oxigenação sanguínea para as áreas do cérebro relacionadas ao entendimento, tanto de padrões quanto interações interpessoais e também expressão. Então, eles conseguiram medir os níveis de sangue oxigenado entre a violinista, que foi quem executou as peças, e os ouvintes. Aqui tem uma descrição dos 12 trabalhos que ela executou, né? Todas as partes musicais, elas resultaram em sincronização da atividade cerebral do músico com o ouvinte. Só que esse fenômeno foi mais intenso nas peças mais populares. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ouvinte precisa de um tempo para entender inicialmente o padrão musical e então conseguir gostar da performance, porque ela combina com as expectativas da pessoa.
Mas é uma coisa muito interessante, o seu cérebro fica sincronizado com o cérebro do músico. Então, aqui eu faço um parêntese para a gente poder pensar com quem é que a gente quer se sincronizar. Porque se os dois cérebros, do ouvinte e do músico, ficam sincronizados, é pelo padrão da música, é se a gente gosta. Então, a gente deve refletir um pouco sobre isso. Às vezes, é melhor a gente escolher músicas de mais qualidade, né? Para a gente ficar com uma sintonia também de mais qualidade. Nesse estudo, a música pode ajudar a recuperar memórias perdidas em pacientes com demência. Então, quando essas pessoas estão envolvidas com música, às vezes elas vão recuperando fragmentos de memórias passadas e às vezes podem até obter surtos de consciência e função cognitiva. A música, ela usa um número de ferramentas psicológicas bastante eficaz que melhoram o estado de espírito e também pode reconectar pessoas com o seu passado e com a função cognitiva que foi corroída pela demência. Então, é um indício de que a música ajudaria as pessoas que estão sofrendo com demência a melhorarem, se não toda a memória, acredito que não, mas pelo menos recuperarem alguns relances, né? Bom, e o que funciona para o bem-estar? Esse é um artigo de revisão sistemática para avaliar os resultados do bem-estar subjetivo para a música e para o canto nos adultos. Quais foram os achados? É que uma ampla gama de atividades foi relatada nesses estudos, que a música ela tem sido associada à redução de ansiedade em adultos jovens, à melhora do humor, bem-estar mental, qualidade de vida, autoconsciência, enfrentamento em pessoas com condições de saúde diagnosticadas. A música e o canto demonstraram ser eficazes no aumento do moral e da redução do risco de depressão em pessoas idosas. E embora existam alguns estudos de música em comunidades marginalizadas, os principais coros comunitários tendem a ser de mulheres brancas e relativamente bem educadas. E os desafios dessa pesquisa foi incluir o recrutamento de participantes com pontuações básicas de bem-estar baixas, o suficiente para registrar alguma mudança significativa nisso, né? Ou até digna de nota mesmo. Então, nas conclusões dessa revisão, existem evidências confiáveis dos efeitos positivos da música e do canto no bem-estar dos adultos, mas que precisava fazer uma pesquisa com subgrupos que correm maior risco, com esses níveis de bem-estar mais baixo, para ver se realmente vai conseguir uma elevação disso, né? Esse outro artigo é para avaliar os efeitos das intervenções de escuta musical na cognição e no humor pós-acidente vascular cerebral, também uma revisão sistemática. Eles avaliaram 5 estudos, com um N de 169 participantes, e 4 estudos estão em andamento. Todos os estudos demonstraram benefícios de ouvir música em pelo menos uma medida de cognição ou humor. Houve uma heterogeneidade que não permitiu que fosse feita uma meta-análise de todos os estudos, né? Mas que é muito cedo também para recomendar a audição da música como tratamento de rotina pós-acidente vascular cerebral. Mas, se a gente souber que não vai prescrever como tratamento, a gente pode orientar que a música tem efeito benéfico no humor e na cognição, sem prometer resultados como terapia específica, né? Nesse outro artigo, para avaliar os efeitos do canto coral, agora especificamente do coral, né, nas deficiências de comunicação em pacientes com lesão cerebral adquirida, também uma revisão sistemática na parte de neurociências. O que eles fizeram? Eles avaliaram um banco de dados, identificaram 11 estudos, 9 quantitativos e 2 de método misto, mas a maioria não tinha uma qualidade de evidência boa. Somente um foi de ensaio de controle nível 3, que forneceu evidência de um efeito terapêutico do canto num grupo de comunicação de indivíduos com doença de Parkinson.
Então, desses 11 estudos, 8 examinaram doença de Parkinson. Isso foi um viés da literatura para esse tipo de revisão também, né? Eles orientam que mais pesquisas usando projetos experimentais mais rigorosos seriam necessários para determinar se o canto em grupo pode influenciar as habilidades de comunicação em pacientes que já tiveram lesão cerebral adquirida, né? Então, é necessário que se façam mais estudos, mas que existem evidências emergentes para apoiar efeitos positivos do canto coral nos sintomas de fala e voz nos indivíduos com a doença de Parkinson. Agora, para demência ou afasia, não existem evidências. Agora, esse outro estudo foi para avaliar a qualidade de vida de cantores de corais comunitários adultos, mas nos adultos mais velhos, na Finlândia. Então, ele queria identificar fatores e experiências que contribuem para a qualidade de vida nos idosos. Esse estudo ele examinou a relação entre benefícios percebidos associados ao canto coral e a qualidade de vida nos idosos residentes na comunidade. Então, foram 117 idosos que cantam em coros comunitários na Finlândia e completaram medidas de autorrelato, então é um relatório que eles preencheram, com sintomas depressivos e um questionário sobre benefícios de cantar em coro. Quais que foram os resultados, né? Os cantores de corais mais velhos, eles tiveram maior qualidade de vida no estudo e também relataram poucos sintomas de depressão e alta satisfação com a saúde. Então, esse estudo concluiu que cantar em coro, quando se é um adulto mais velho, pode influenciar positivamente vários aspectos da qualidade de vida. E esses resultados sugerem que o canto coral comunitário pode ser uma via potencial para promover a qualidade de vida nos idosos. Então, muito interessante, eu convido a todos para cantarem em coral, né, para promover uma qualidade de vida melhor. Era isso que eu tinha para falar. Aqui estão os meus contatos, eu estou à disposição. Muito obrigada.